Hail the King, capítulo 442. Altar mítico. Quanto mais poder Fei tinha, mais poderoso esse esqueleto dourado parecia aos seus olhos. O tempo passou mais devagar enquanto uma pessoa estava cansada de esperar. Portanto, Fei colocou sua nova luva palmas de Rekir e tentou colocar as mãos a 5 metros do esqueleto dourado. Instantaneamente, o ruído crepitante soou, e a durabilidade deste par de itens de nível 8, que era o item de nível mais alto em Diablo World, caiu drasticamente, quase foi destruído em um instante. Muito perigoso. Este é apenas um esqueleto de uma entidade que morreu há muito tempo. Essa sensação. Esta entidade estava provavelmente muito acima do Reino da Lua, mesmo os lordes da classe do Sol provavelmente não podem se comparar. O rei ficou chocado. Com o passar do tempo, Fei se tornou mais poderosa, e sua compreensão desse continente e sua estrutura de poder se tornou mais clara. Como resultado, ele foi capaz de sentir o nível de poder deste esqueleto agora claramente. Na verdade, ele poderia dizer que esse machado de ouro em sua mão era um item divino, e Fei realmente queria colocar as mãos nele. Sem dúvida, Fei sabia que ele poderia ter facilmente matado aquele homem de vermelho se ele tivesse esse machado de ouro em sua mão hoje durante a batalha. No entanto, a sensação de que esse esqueleto dourado estava emitindo era muito perigosa, e não havia como Fei conseguir esse machado. Ele só podia ficar lá e ver esse item brilhar. Quando eu ficar forte o suficiente, eu vou pegar esse machado com certeza. O rei pensou consigo mesmo e ficou ainda mais curioso sobre a origem desse esqueleto. Como uma entidade tão poderosa morreu nesta pequena e misteriosa sala de pedra? Parece que alguém feriu gravemente esta entidade. Quão aterrorizante deve ser a outra entidade? Oh Deus! Está terminado! Haha! Finalmente! Senhor Fei, venha verificar isso! A Cara e Caim gritaram enquanto agitavam os braços loucamente, eles pareciam ter descoberto um novo continente. Eles aplaudiram, encontramos um caminho. Isso! Fei correu com emoção. Parecia que esses dois cientistas loucos haviam ativado um conjunto de magias ocultas na sabedoria do Rei Demônio. Um traço de luz azul esverdeada saiu da última página do livro e projetou uma imagem no ar. Era uma imagem de uma enorme estrutura antiga que parecia um altar, tinha quase 1000 metros de altura. No geral, parecia um enorme pilar que se estendia para o céu, e não parecia que era algo que os humanos pudessem criar. Havia 18 imensas estátuas de guerreiros verdes que tinham mais de 100 metros de altura ao redor deste altar e, de alguma forma, deram a Fei uma estranha sensação familiar. Um traço de relâmpago brilhou na cabeça de Fei quando de repente ele percebeu por que essas estátuas pareciam familiares para ele. Ele se virou, olhou para o esqueleto dourado e percebeu que essas 18 estátuas de guerreiros não eram sobre-humanos, mas sim uma espécie a qual este esqueleto dourado pertencia. Pela aparência e seus tamanhos, parecia que eram as criaturas que só existiam nas histórias contadas pelos poetas viajantes, eles eram todos anões. Este esqueleto de ouro era um anão antes. Ele era um poderoso anão. Fei se forçou a se acalmar e observar atentamente a imagem projetada pela sabedoria do Rei Demônio, pois mostrava a localização do altar e, possivelmente, o caminho para ele. Afinal, era a única coisa que poderia purificar a Worldstone. Senhor Fei, pelo que encontramos no livro, se pudermos encontrar este altar mítico, poderemos usar seu poder para purificar a Worldstone, disse Caim. Embora esse velho tivesse trabalhado demais ultimamente, ele ainda estava enérgico. Com seu cabelo e barba bagunçados, ele disse, é mágico. Tal coisa existe neste mundo? Fei franziu a testa e interrompeu, um segundo. Um de vocês pode me dizer onde está este altar? E? Isso. Nós não sabemos. Ainda não. A Cara e Caim ficaram envergonhados, e seus rostos ficaram vermelhos. Com a cabeça baixada, eles deram uma resposta ruim para Fei.
Fei ficou um pouco sem fala. Por um momento, ele sentiu vontade de chutar a bunda deles por exaltá-lo tanto. Como se sentisse o humor do líder supremo, Caim rapidamente acariciou sua barba branca e disse: Fei, esse é o melhor método que podemos achar. Você tem que saber que, embora a Worldstone seja pequena, é o núcleo do Diablo World e é o que mantém o mundo funcionando. Se quisermos purificá-lo, precisamos de 1 tonelada de poder divino e positivo. Apenas este altar mítico gravado nesta sabedoria do Rei Demônio se encaixa nesse critério. Sim, a partir desta imagem, podemos ver que este altar mítico tem pelo menos 1000 metros de altura. Uma estrutura tão magnífica deve ser famosa neste mundo. Se você prestar mais atenção a estruturas semelhantes, poderemos encontrá-lo rapidamente. Tal estrutura deve ser famosa, e deve haver registros nela. Akara tentou explicar a situação para Fei. Fei não disse nada. Pelo seu conhecimento, não havia tal coisa chamado altar mítico neste mundo. Por um tempo, o rei esteve muito interessado em todos os tipos de contos e lendas neste continente, e ele leu muitas histórias e livros. No entanto, ele nunca tinha ouvido nem visto nada perto disso. Seria impossível encontrar este altar, era como procurar uma agulha no oceano. Talvez ele nem pudesse encontrá-lo em sua vida, quanto mais em 3 meses. No entanto, Fei sabia que ele precisava manter a calma. Depois que ele se forçou a se acalmar, ele olhou para a imagem no ar com cuidado. Ele era mais concentrado do que os historiadores que estavam tentando identificar o verdadeiro artefato das falsificações. Esta imagem na frente dele era a única coisa que lhe dava pistas, e ele tinha que estudar como um exame. Depois que ele olhou para ela de novo e de novo por 3 minutos em detalhes, ele finalmente encontrou uma pista vital. Esta criatura sereia. O coração de Fei pulou uma batida quando seu corpo estremeceu de excitação. O rei de repente percebeu que minúsculas criaturas negras estavam fluindo ao redor deste grande altar. Essas criaturas estavam fluindo tão rápido que deixaram finas imagens negras. Fei não viu essas criaturas no começo, mas depois que ele se concentrou mais na imagem, percebeu que eram criaturas semelhantes à sereia que nadavam rapidamente como um relâmpago. Ele imediatamente conectou à cena que ele viu no oceano subterrâneo sob a cidade das duas bandeiras. Havia 1 tonelada de estruturas no fundo. Será que esse magnífico altar mítico está no vasto oceano subterrâneo? Quanto mais Fei pensava sobre isso, mais real se tornava. O oceano subterrâneo era vasto e quase ilimitado. Era muito misterioso como ninguém sabia sobre isso, e não havia muitos registros sobre as criaturas parecidas com sereias. Fei só encontrou um desenho delas na mansão do prefeito. Era quase claro que as estruturas no fundo do oceano subterrâneo pertenciam a uma ruína mítica que ainda estava para ser descoberta. Se este altar mítico que tinha mais de 1000 metros de altura existisse neste mundo e não fosse conhecido pelas pessoas, o oceano subterrâneo era um dos poucos lugares em que ele poderia estar. Não importa o que está acontecendo, tenho que mergulhar no oceano subterrâneo e procurar a única pista que tenho. Depois que ele tomou sua decisão, Fei memorizou essa imagem que foi projetada da última página na Sabedoria do Rei Demônio. Ele então cortou a injeção de energia no livro, e essa imagem desapareceu. Sem a energia, a sabedoria do Rei Demônio parou de brilhar e voltou à aparência sombria e comum. Sem as luzes, este livro parecia um pouco esfarrapado. Se fosse jogado na rua, ninguém o pegaria. Vocês podem manter este livro e continuar estudando. Fei suspirou e disse depois que viu Akara e Caim olhando para ele como filhotes que estavam esperando para serem alimentados. Ele não estava planejando manter este livro com ele em primeiro lugar. Ele sabia que havia muita informação valiosa sobre este livro e que era um desperdício em sua mão. Apenas cientistas loucos como Akara e Caim poderiam realmente utilizar este livro e descobrir os valores reais. Ótimo. Obrigado, líder supremo. Caim ficou feliz por ter recuperado a sabedoria do Rei Demônio, e soltou a respiração que estava segurando. De repente, como se ele pensasse em algo,
ele tirou 4 pergaminhos que tinham um brilho roxo fraco ao redor deles e os deu para Fei. Parecia que ele estava tentando presentear Fei com algo grande. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 443. Mestre rigoroso, Elder carinhoso. Eles são? Perguntou Fei. Ele poderia dizer que eles eram diferentes de pergaminho de teleporte da cidade e o pergaminho de identificação. Eles são o produto de nossa pesquisa, eles são assustadores pergaminhos de aprisionamento, disse Caim com orgulho. Depois que eles estudaram as runas misteriosas que fluíam nas paredes amarelas, bem como as matrizes mágicas nas 5 lanternas de pedra que estavam flutuando no ar aprisionando a sabedoria do Rei Demônio, eles usaram os mesmos princípios e criaram esses pergaminhos. Embora o poder desses pergaminhos fosse instável, suas habilidades de aprisionamento eram insanas. Após a ativação, cada um dos pergaminhos era capaz de criar uma prisão de luz escura esférica que era capaz de capturar e prender um mestre poderoso. Hehe, Sr. Fei, se você for preso em um deles, você pode não ser capaz de se libertar em um dia. Akara e Caim estavam orgulhosos quando disseram isso. Fei acenou com a cabeça, mas ainda perguntou em dúvida, então, a prisão de luz negra só poderia durar um dia. Esta é apenas a nossa pesquisa primária. Quanto mais fraco o alvo, mais ele ficará preso. Ainda estamos tentando criar versões melhores. Se houver tempo suficiente, poderemos criar um pergaminho poderoso que possa até aprisionar os lordes da classe Sol. É fácil usar esses pergaminhos, você só precisa colocar alguma energia mágica e usar sua energia espiritual para se fixar em um alvo. Caim instantaneamente abriu bem os olhos e explicou quando viu Fei duvidando do poder dos pergaminhos. O rei assentiu. Embora Caim e Akara não fossem tão poderosos, eles eram ótimos em pesquisa e inovação. Como se eles fizessem o laboratório de alta tecnologia de Fei, eles continuaram criando novos produtos e itens. A capacidade tecnológica é a força motriz por trás da produtividade. Este era um ditado famoso de alguém na Terra, e também se ajustou à situação no continente de Azeroth. Esses 2 cientistas loucos valem muito mais que uma tropa que era invencível. Fei acreditava que havia semelhanças entre a civilização mágica e a civilização tecnológica, e ele achava que os produtos da tecnologia poderiam ser recriados usando magia. Para fazer isso, ele tinha que confiar nesses 2 anciãos. Depois de pensar em tudo, Fei não estava mais tão ansioso. Obrigado os 2 pelo trabalho duro. Fei agradeceu aos 2 depois que ele olhou para os rostos cansados na frente dele. Ele sentiu pena de pressioná-los com demais. Contanto que você saiba. Umf. Caim soprou a longa barba branca e depois riu. No entanto, é do nosso interesse. Estudar e aprender sobre a energia mágica mística é o meu objetivo na vida. Uma expressão intoxicada apareceu em seu rosto quando ele disse isso. Akara também acenou com a cabeça. Fei sempre teve ideias estranhas, mas essas ideias os desafiariam e os faria pensar fora da caixa. Embora eles criassem muitos itens pequenos que não causariam muito dano na batalha, a diversão de criar coisas novas se encaixava na mentalidade desses 2 anciãos. Oh, certo. Senhor Fei, a fase 1 da reconstrução da cidade de Shambod está concluída. Nós ajustamos nosso plano original de acordo com algumas das ideias da sabedoria do Rei Demônio, e tenho certeza que você ficará surpreso quando voltar. Caim pensou em algo e disse. Ele estava orgulhoso de seu trabalho e queria que Fei visse a obra-prima. Eu voltarei daqui a pouco, Fei assentiu e respondeu. De repente, ele pensou em algo e acrescentou, eu tenho uma ideia. Caim e Akara imediatamente se concentraram e seguraram a respiração.
Toda vez que Fei dizia que ele tinha uma ideia, geralmente era interessante e inédito. Para cientistas loucos como Akara e Caim, essas ideias eram como banquetes em seus olhos. Poderíamos construir esses portais de teletransporte existentes no acampamento dos trapaceiros neste mundo. Como esse tipo de teletransporte pode funcionar no Diablo World, ele deve ser capaz de funcionar neste mundo também. Se nós pudermos fazer isso funcionar, então minhas tropas poderiam aparecer em qualquer lugar sem se preocupar em ficar presa. Na verdade, Fei estava pensando sobre esse assunto há algum tempo. Especialmente depois de como foi a situação na zona de batalha de Jax, ele sentiu que era mais urgente testar essa hipótese. Se este tipo de portais de teletransporte de longo alcance funcionasse no mundo real, então se tornaria uma das armas secretas de Fei. As tropas poderiam ir livremente entre a Cidade das Duas Bandeiras e Cidade Antiga da Morte, e a comida e os suprimentos poderiam ser transferidos facilmente entre as cidades, mesmo se os invasores de Jax cercassem as duas cidades inteiramente. Isto! Os portais no Diablo World foram todos criados por entidades poderosas há muito tempo, e nós apenas os herdamos. Nós só podemos usá-los já que as teorias por trás da construção são muito complexas e muito místicas. Teríamos dificuldade em decodificá-los, à medida que os documentos e livros relevantes se foram, e algumas das principais partes do conhecimento desapareceram na história. Seria muito difícil recriá-los. Caim disse. Logo, ele continuou enquanto ele acariciava sua barba. No entanto, descobrimos muitas coisas interessantes com essa sabedoria do Rei Demônio. Se pudermos encontrar outro livro chamado Força do Rei Demônio, poderemos ter um 80% de chance de recriar os portais. Tudo bem. Eu entendi. Fei assentiu. Ele sabia que não poderia ser forçado. Depois que ele conversou com os dois um pouco mais, ele deixou este quarto de pedra. Ele tinha que entrar no oceano subterrâneo e ver se ele poderia chegar às estruturas no fundo. Encontrar o altar mítico e usá-lo para purificar a Bloodstone manchada era a única maneira de salvar seus entes queridos. O sol estava se pondo e havia uma dúzia de novas tendas nos acampamentos de Jax. Havia 12 pessoas da grande montanha de neve. Exceto pelo poderoso Homem de Vermelho que era conhecido como o Eremita da Montanha de Neve, e elites de classe Lua Modok e Tony, havia 6 guerreiros de 9 estrelas e 3 servos que tinham a força de 7 estrelas. Depois que tudo foi organizado nas Forças Armadas, o príncipe Fyrenton entrou na maior tenda entre essas novas tendas para saudar seu mestre. Mestre, embora Fyrenton fosse um príncipe, ele era muito respeitoso na frente deste homem de vermelho quando se ajoelhou. Levante-se. O homem de vermelho assentiu. Neste momento, a névoa que cobria seu rosto finalmente desapareceu e revelou seu rosto. Ele parecia que estava em seus 20 anos, e ele parecia muito bonito. Embora houvesse uma mancha vermelha entre as sobrancelhas, isso aumentava sua presença majestosa. Ele observou Fyrenton com seus olhos afiados que continham sabedoria e suspirou. Seu cultivo diminuiu de velocidade. Fyrenton ficou um pouco envergonhado. Desde que deixou a grande montanha de neve há um ano, ele estava ocupado em criar sua presença e estabelecer sua influência em Amsterdã. Quando ele estava livre, ele tinha que estudar livros sobre liderar tropas e controlar um império. Ele não conseguia se concentrar 100% no cultivo, como fez na grande montanha de neve, e seu progresso no caminho do guerreiro diminuiu sensivelmente. No entanto, todos tinham interesses diferentes. Fyrenton não estava tão interessado no caminho do cultivo. Se ele tivesse que escolher novamente, ele não iria se arrepender de sua decisão. Quando o Imperador Fuji enviou um mensageiro para a grande montanha de neve e queria que você voltasse para Amsterdã, eu não concordei com isso.
Dos 12 discípulos que tenho, você é o mais talentoso. Você pode ser considerado como um gênio que é raro ver em 100 anos. Se você pudesse se concentrar no cultivo, você se tornaria uma elite da classe Lu em 30 anos, com certeza. E você pode até se tornar um senhor da classe Sol em 100 anos. Eu sabia que os deveres administrativos na capital de Jax iriam retardar seu progresso e desperdiçar seu talento. Ah, pena que você queria deixar a grande montanha de neve quando ouviu o chamado de seu pai. Parece que o que me preocupou se tornou verdade. Você era um guerreiro de 8 estrelas quando saiu da grande montanha de neve. Com seu talento, você deveria ser um guerreiro de 9 estrelas agora, mas você ainda é um guerreiro de 8 estrelas. Estou muito desapontado. Neste momento, o eremita da montanha de neve e não era aquele mestre cruel que queria matar seus inimigos. Em vez disso, ele era um mestre rigoroso e um aldeia carinhoso. Modok e Tony, que perderam para Fei hoje, também estavam na tenda. Depois que ele ouviu o Homem de Vermelho elogiando Fairenton como o discípulo mais talentoso, uma expressão ciumenta apareceu no rosto de Tony. O eremita da montanha de neve viu isso, mas ele não disse nada. No entanto, ainda havia um lampejo de desapontamento e desamparo em seus olhos. Depois que Fairenton ouviu o que o Homem de Vermelho disse, a culpa em seu rosto se intensificou. Ele se ajoelhou respeitosamente e disse: "É minha culpa desapontá-lo, mestre. Por favor, me penalize." Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 444. O palpite que estava perto da verdade. O eremita da montanha de neve balançou a cabeça e disse: "Já que seu objetivo não é se tornar o guerreiro mais forte, por que eu deveria puni-lo? No entanto, você precisa se lembrar de uma coisa: somente os verdadeiros mestres controlam tudo. Quando o imperador Yasin derrotou todos os impérios da região e criou um poderoso império de um pequeno reino afiliado, ele não dependeu de suas afiliações políticas, cálculos estratégicos, suas forças armadas e da população de Zenith. Ele só confiava em sua força poderosa. Seu pai salvou Jax, que estava à beira do colapso, e transformou-o em um dos impérios mais poderosos da região. Ele também confiava em sua força. Se você olhar ao redor, todos os impérios, Zenith, Spartax, Jax, Endoven, Saint-Germain, sua ascensão e queda estão intimamente ligados à força individual de seus imperadores e aos guerreiros de primeira linha que eles tinham. Desde que você quer se tornar o imperador de Jax, você deve colocar mais esforço no cultivo. Caso contrário, mesmo se você herdasse o trono de seu pai, perderia muito poder e Jax cairia em um estado de caos devido à sua fraqueza. Esta foi a primeira vez que Fairenton ouviu essas palavras honestas e carinhosas de seu mestre, e ele ficou tocado e se sentiu culpado ao mesmo tempo. O que Eremita da Montanha de Neve disse a ele era tudo novo para ele. Ele nunca pensou assim, e as pessoas ao seu redor nunca diziam isso a ele também. Na verdade, o ponto de vista de seu mestre estava quase no espectro oposto das ideias populares. No entanto, Fairenton sabia que seu mestre não estava mentindo para ele. Depois que ele pensou sobre os exemplos que seu mestre deu, ele sentiu que seu mestre estava correto. Talvez apenas as pessoas em níveis mais altos pudessem ver o mundo através de uma lente mais transparente. Eu entendi. Fairenton fez uma reverência e agradeceu ao seu mestre. O homem de vermelho suspirou e disse depois de observar a expressão de Fairenton: "Espero que você esteja se referindo ao que disse. Neste mundo, o cultivo é tudo." Depois que ele disse isso, ele mudou de assunto e perguntou: "Quem é o rei de Chambord? Diga-me,
Quando é que tal monstro apareceu em Zenith? Por que não ouvi falar de seu nome nos últimos anos? Sim, mestre. Este rei de Chambord só chegou ao poder recentemente. De acordo com o relatório de inteligência que eu tenho do quartel-general militar de Jax, parece que a história deste homem é uma lenda por si própria. Firenton ficou sério e disse este homem de vermelho tudo o que ele sabia. Por fim, ele acrescentou: esse homem é ótimo em esconder sua verdadeira força. Muitas pessoas acreditavam que ele é apenas um guerreiro 6 estrelas. Mas pelo que aconteceu hoje, sabemos que ele é, pelo menos, um guerreiro pico de 9 estrelas. Não tenho certeza se ele ainda está escondendo alguma da sua força. Você quer dizer que esse homem era um idiota antes dos 18 anos? Ele nem tinha controle do seu reino, e ele não sabia nada sobre cultivo. Luzes apareceram nos olhos do eremita da montanha de neve enquanto ele pensava em algo. De acordo com as informações que recebi de várias fontes, esse parece ser o caso, embora Firenton também não acreditasse. Ele sabia que as informações que recebia não estavam erradas. Isso é impossível, gritaram Modok e Tony. Estou apenas supondo, mas esse homem tem muitos segredos, escondendo a força. Acho que não. Talvez não seja que ele esteja escondendo sua força, talvez seja apenas porque sua força está aumentando a uma velocidade insana o tempo todo, e toda a informação que você recebe é imprecisa devido ao atraso de tempo. De acordo com o que você disse, ele era um guerreiro de 6 estrelas no relatório recente. Ele era apenas um pouco mais poderoso do que você quando ele conheceu você, e ele é capaz de derrotar 4 dos seus irmãos mais velhos que são todos 9 estrelas e Tony, que é uma elite de classe Lua facilmente. Parece que qualquer um que esteja abaixo do nível 5 da Lua Nova não poderá ganhar contra ele. Luzes brilharam nos olhos do eremita da montanha de neve quando ele disse isso. Ninguém sabia no que ele estava pensando. Já que este é o caso, por que o mestre não o matou hoje? A expressão ciumenta e zangada de Tony destruiu seu rosto bonito. Ele estava ficando desconfortável quando Firenton começou a mencionar o nome do rei Alexander, e ele não conseguiu conter seu ciúme ou medo leve depois de ouvir os comentários que o eremita da montanha de neve tinha para Fei. Eu disse que você precisa afiar sua confiança de guerreiro ao derrotá-lo. Eu só lhe ensinei uma lição hoje, o homem de vermelho repreendeu. Depois disso, ele sorriu e continuou: no entanto, eu não esperava encontrar um velho amigo meu. Velho amigo. Você quer dizer aquele mago misterioso na cidade das duas bandeiras? Ele é seu amigo? Perguntou Firenton. O homem de vermelho assentiu e disse: sim, ele é. Já faz muitos anos. Muitas pessoas pensaram que ele morreu, mas ele está animado e bem. Hehe, é hora de esclarecermos o passado. De repente, a expressão do eremita da montanha de neve ficou séria quando ele disse a Firenton: você não deveria sitiar a cidade nos próximos dias. Se eu não estiver errado,
Ó, dar errado, mais e mais mestres virão aqui nos próximos 3 dias. Até mesmo seu misterioso pai, o Imperador Fuji, pode até vir aqui e tentar a sorte. Essas figuras influentes em Zenith e outros impérios secundantes também viriam aqui. Haha! Até lá, este deserto isolado se tornará interessante. O que? Esta notícia chocou todas as outras 3 pessoas na tenda, eles não conseguiram pensar direto por um momento. Vocês saberão o que quero dizer em breve. Nos próximos 3 dias, tente ajustar seus estados e certifique-se de que está em seus auges. Eu vou levar vocês para um lugar 3 dias depois. Ok, é isso. Vocês podem voltar agora. Eremita da Montanha de Neve acenou com a mão e fechou os olhos. Sim, mestre, os 3 se curvaram e deixaram a tenda. Como uma elite de classe Lua, Tony queria mostrar seu poder hoje. No entanto, a realidade lhe deu um tapa na cara. Além disso, já que ele não tinha a linhagem de Jax em seu corpo, ele não gostava de Modok e Firenton. Depois que ele zombou, ele se virou e saiu friamente. O discípulo-chefe da Grande Montanha de Neve, Modok, apenas balançou a cabeça em silêncio. Assim como muitos outros discípulos da Grande Montanha de Neve, ele também não sabia por que seu mestre tratava Tony tão bem. Tony não era talentoso e era bastante arrogante, mas o eremita da Montanha de Neve estava disposto a usar muitos recursos e sua própria energia de guerreiro para transformar Tony em uma elite da classe Lua a partir de um guerreiro de 6 estrelas. Em suas mentes, todas as preciosas poções e gemas mágicas foram desperdiçadas. Irmão Júnior, tenha cuidado nos próximos dias, algo grande vai acontecer. Acontecer. Embora o mestre não tenha dito nada, você deve informar o quartel-general militar sobre isso, assim como Firenton, Modok, que não falava muito, também era um membro leal de Jax, que queria que Jax se tornasse o império mais influente da região. Portanto, a primeira coisa que ele pensou foi no benefício de Jax. Ah, ok. Confie em mim, irmão sênior. Vou enviar batedores para informar o Império sobre isso imediatamente, respondeu Firenton casualmente. Parecia que ele estava pensando em outra coisa. Ele quase podia adivinhar o que iria acontecer, ele sabia que provavelmente estava relacionado ao oceano subterrâneo e aquelas estruturas misteriosas no fundo. O estranho comportamento da água e o relatório de Yin indicavam que havia uma ruína mítica no fundo do oceano. Se este fosse o caso, esta notícia poderia atrair todos os mestres da região. Firenton queria manter isso em segredo e tentar explorá-lo lentamente, mas parecia impossível manter tudo para ele agora. O que Firenton poderia fazer agora era preparar e ajudar o eremita da Montanha de Neve a obter mais benefícios das ruínas míticas. Depois que Modok disse sua despedida, ele foi para sua tenda cultivar. O príncipe, por outro lado, caminhou até a tenda com muita carga mental.
Não admira que o mestre tenha vindo aqui com todos os guerreiros de primeira linha da grande montanha de neve. Seu objetivo é as ruínas míticas no fundo do oceano, e eu fui ajudado hoje porque tive sorte. Ele pensou. Sua Alteza! Notícias terríveis! De repente, um batedor avançou com sua montaria enquanto ele gritava. Cale-se! O que está acontecendo? Por que você está em pânico? Apesar de Firenton valorizar seus soldados, ele ficou irritado depois de ouvir isso. Suas tropas falharam no cerco de hoje e a moral já estava baixa. Se este batedor continuasse a gritar e espalhar as más notícias, isso afetaria ainda mais a confiança. Como se ele descobrisse que estava fazendo algo errado, aquele batedor instantaneamente fechou a boca e saltou de sua montaria. O que está acontecendo? Firenton acenou com a mão, e sua energia guerreira se espalhou e isolou qualquer som que pudesse ser ouvido por outros. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 445. Uma tonelada de mestres. Sim. Sua Alteza, o suprimento de comida. Os soldados de Zenith invadiram nossa tropa que estava guardando os suprimentos de comida a 25 quilômetros daqui. O general Dene que liderava a tropa foi morto, e a maioria dos 100 carros de suprimentos de comida foram queimados. Enquanto o batedor relatava com a sua voz trêmula, havia muitas lesões em seu corpo. O que? Como? Como se ele estivesse chocado, o rosto de Firenton mudou de cor. O suprimento de comida de seus soldados foi queimado pelo rei Alexander uma vez, e a comida que sobrou mal podia alimentar suas tropas por um dia. Os suprimentos de comida que estavam a caminho dos acampamentos eram tesouros salvadores de vidas, e os caminhos de logística e suprimentos eram os maiores segredos das Forças Armadas. Só algumas pessoas conheciam os caminhos. Como é que Zenith sabia disso? Como eles organizaram esse ataque? Firenton pensou desesperadamente. Merda! Deve ser o Alexander. Deve ser ele. Firenton sentiu como se estivesse dentro de um freezer enquanto seu coração estava frio como nunca. Sem comida suficiente, esses 60.000 soldados poderiam morrer no deserto se nenhum milagre acontecesse. Nesse momento, mais alguns batedores se aproximaram dele. A velocidade deles era ainda mais rápida do que esse batedor na frente de Firenton. Assim que chegaram ao príncipe, eles pularam das montarias e gritaram, Alteza. Os soldados de Zenith emboscaram os 12.000 cavaleiros de Tigres da Areia de Elite que foram esmagados. O general Kendo morreu com mais de 7.000 cavaleiros do Tigre da Areia, e o general Erdouz está voltando com o resto dos homens. Ah! Firenton gritou e desmaiou no local. Droga! Por que isso é assim? Estou a apenas 500 metros de distância, mas não consegui chegar a esses prédios. A pressão da água aqui é insana. No fundo do oceano subterrâneo, Fei olhou para aquelas magníficas estruturas no fundo do oceano e suspirou. Quanto mais perto ele estava do fundo do oceano, mais forte ficava a pressão da água. No entanto, o aumento da pressão da água estava além da explicação da física, como se houvesse um poder invisível repelindo todas as entidades externas. Mesmo que Fei tivesse alguns itens de Diablo ou de nele, ele só podia chegar a esse ponto. Era impossível para ele chegar mais perto do fundo do oceano, mesmo por mais um centímetro. Neste momento, Fei foi capaz de ver claramente as criaturas semelhantes a sereias nadando em torno de 200 metros abaixo dele usando sua energia espiritual. Havia 1 tonelada dessas criaturas, e cada uma delas continha 1 tonelada de poder. Fei sentiu que a poderosa onda mágica ao redor delas poderia facilmente derrotar um guerreiro de 8 estrelas. No entanto, parecia que essas criaturas foram aprisionadas em uma área específica por uma força misteriosa, pois não conseguiam ficar a mais de 300 metros do fundo do oceano. Caso contrário, se todas elas atacassem Fei, Fei poderia ter morrido.
Atualmente, Fei foi capaz de escanear as estruturas no fundo do oceano. O que o deixou animado foi que o estilo das estruturas no fundo era quase idêntico ao estilo do altar mítico gravado na sabedoria do Rei Demônio. Parece que eu sou muito fraco. Eu provavelmente só poderia chegar ao fundo do oceano se eu completasse todas as missões no acampamento dos trapaceiros, no modo Nigatmari. Depois de várias tentativas fracassadas de chegar ao fundo do oceano, Fei decidiu voltar para a cidade das duas bandeiras para aumentar sua força. Quando Fei nadou cerca de 1.500 metros, uma poderosa energia guerreira apareceu de repente de longe e se espalhou pela área. Parecia que um poderoso guerreiro estava examinando a região. O que? Há outras pessoas aqui. Fei ficou chocado. Ele instantaneamente pensou em algumas das técnicas de energia espiritual registradas no pergaminho roxo, e sua energia espiritual imediatamente envolveu. Sua energia espiritual se misturou com a água e facilmente enganou a energia do guerreiro, e não permitiu que Fei fosse descoberto. Fei só começou a nadar para cima depois que a energia guerreira desapareceu. Esta energia guerreira parece familiar. Espere, ele é aquele homem de vermelho. Ele sabe sobre o segredo neste oceano subterrâneo também. Merda! Se ele chegar às estruturas primeiro. Fei percebeu que a situação estava indo em direção a uma direção que ele não queria ver. Quando ele estava perto dos poços de água, havia outra energia poderosa se espalhando e escaneando a água. Como uma enorme rede de peixes, parecia que essa pessoa também estava procurando por algo. O rosto de Fei mudou de cor quando ele usou sua energia espiritual para envolvê-lo novamente. A energia espiritual era ótima. Embora essas duas pessoas fossem muito mais poderosas do que Fei, elas não foram capazes de descobrir sua existência. Quando Fei voltou ao chão, ele não estava de bom humor. Exceto por aquelas duas pessoas poderosas, Fei sentiu mais 6 energias poderosas no oceano subterrâneo em apenas 10 minutos. Existiam energias guerreiras e energias mágicas, indicando que havia pelo menos 8 elites poderosas da classe Lua na região. Eles estavam todos procurando por algo, e parecia que eles estavam preocupados com alguma coisa e tinham seus guardas levantadas. Usando a misteriosa energia espiritual, Fei foi capaz de sentir essas poderosas energias sem ser descoberto. No entanto, depois que ele sentiu a situação cuidadosamente por algum tempo, ele sentiu que essas pessoas se conheciam bem, e suas energias se separaram depois de colidirem levemente umas com as outras. Não houve qualquer batalha mortal como Fei esperava. Parecia que eles estavam seguindo algum tipo de acordo implícito. O que está acontecendo? Fei franziu a testa. Cada energia representava um mestre poderoso. Exceto por aquele homem de vermelho e o misterioso mago da cidade, Fei nunca havia encontrado as outras elites da classe Lua. No entanto, ele tinha certeza de que eles estavam se escondendo na cidade das duas bandeiras, e eles estavam esperando por um momento crítico para aparecer. Parece que algo importante vai acontecer, e deve estar conectado ao oceano subterrâneo e a essas estruturas no fundo, Fei pensou. Todas essas pessoas eram poderosas. Fei sentiu que cada uma delas tinha força comparável àquele homem de vermelho e àquele misterioso mago. Ele não poderia derrotar nenhum deles, e aumentar seu poder era sua maior prioridade. Fei decidiu se concentrar em seu personagem bárbaro. Depois que ele completou a última missão no Diablo World no modo normal, ele não avançou para o reino da classe Lua. Parecia que faltava alguma coisa. Depois que ele saiu do oceano subterrâneo através de um poço de água, Fei foi até a mansão do prefeito para checar Angela e Helena. Fei tinha uma mistura de emoções em sua mente quando viu as duas beldades caídas na cama sem consciência. Ele ficou tocado, preocupado e zangado ao mesmo tempo. Depois que eu purificar a Vorodstone e salvá-las, deixarei o Homem de Vermelho pagar pelo que ele fez.
Ele sofrerá 100 vezes a dor. Fei pensou consigo mesmo. Toda vez que ele pensava sobre aquele homem, ele ficava furioso. Desde que ele veio para o continente de Azeroth, Fei estava recebendo todo tipo de vantagens, ninguém o fez perder muito em um dia. Embora a raiva não mostrasse em seu rosto, estava fervendo em sua mente, estava esperando o momento perfeito para entrar em erupção. Depois que ele saiu da mansão do prefeito, ele marchou em direção à torre de vigia no portão oeste com torres atrás dele. Já estava escuro, e o sol estava prestes a cair abaixo do horizonte. Após o cerco durante o dia, a calma e a tranquilidade da cidade pareciam mais preciosas. Felizmente, os moradores da cidade estavam acostumados a esse estilo de vida intenso. Ainda havia pedestres na rua conversando uns com os outros. A maioria deles não sabia sobre a dura batalha que foi travada hoje, eles só sabiam que o rei Alexandre venceu novamente e derrotou os invasores de Jacques no cerco. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 446. O evento estranho no caminho de volta. Ei, Jin! Você ouviu? Nós vencemos outra batalha. Claro! Com o rei Alexander na cidade das duas bandeiras, aqueles bastardos de Jacques não podem mais avançar. Você viu aquela enorme lança se estendendo das nuvens? Aqueles bastardos de Jacques enlouqueceram Sua Majestade, e Sua Majestade convocou o castigo dos deuses e destruiu 30.000 inimigos. Meu irmão mais velho é um arqueiro, e ele viu com seus próprios olhos. Mesmo. Não é de admirar. Somente Sua Majestade poderia usar este nível de ataques. Ai, quando poderemos participar da defesa da cidade? Estamos treinando há vários dias. Eu realmente quero entrar no muro de defesa e lutar ao lado de Sua Majestade. Se eu puder ver a presença dominante de Sua Majestade na batalha, eu posso morrer feliz. Ha ha ha! Relaxe. Nós somos agora uma parte da milícia, e vamos lutar contra os inimigos um dia. Ouvi dizer que os invasores de Jacques estão aumentando o número de soldados que estão enviando para cá. Quando Fei passou por alguns jovens que usavam o uniforme da milícia, ele ouviu suas conversas. Aqueles jovens estavam conversando um com o outro com excitação, e eles não sabiam que eles apenas passaram pelo seu ídolo. Um sorriso apareceu no rosto de Fei quando ele pensou, depois de várias batalhas, a atmosfera na cidade ainda está melhor do que eu pensava. Os moradores não têm medo da guerra, é uma ótima coisa, pelo menos eu não preciso me preocupar com o espírito dos moradores entrando em colapso. Fernando, Fei de repente pensou em alguma coisa e disse, anote isso, lembre-se de dizer à SEC para selecionar de 100 a 200 soldados inteligentes e ordenar que eles divulguem as notícias oficiais sobre as batalhas todos os dias. Claro, tente deixá-los espalhar mais das boas notícias do que as más. Certifique-se de que as notícias sejam entregues aos moradores de forma rápida e transparente. Essa é a única maneira de pararmos rumores e medos. Como você desejar, Sua Majestade. Torres anotou isso em um pergaminho que ele tinha com ele. Como primeiro guarda pessoal do rei, a história de fundo de Torres também era extraordinária. Depois que ele saiu e protegeu a futura rainha de Chambord, este jovem de um bairro pobre em Chambord teve sua vida transformada. Ele foi favorecido pelo rei de Chambord, e ele se tornou uma das poucas pessoas com influência real em Chambord. Claro, ele chegou onde estava hoje com muito trabalho. Assim como os outros guerreiros de Chambord que começaram de baixo, Torres era rígido consigo mesmo. Ele colocava muito tempo e esforço no cultivo todos os dias, e ele era capaz de lutar contra um guerreiro de 6 estrelas agora. Nos últimos tempos, Torres vinha tentando estudar as etiquetas dos nobres. Este jovem sabia que ele era o guarda pessoal de Fei, então ele não podia mostrar apenas seus lados inflexível como Drogba e Pierce.
Ele estaria seguindo Fei de perto, e suas ações refletiriam sobre a imagem de Chambord e Fei. Embora Fei nunca tenha pedido a ele para fazer qualquer coisa, Torres vinha tentando progredir tanto em força quanto em sabedoria. Em pouco tempo, esse jovem que era fraco e quase analfabeto tornou-se um inteligente e poderoso guerreiro. Embora Fei não tenha dito nada, ele testemunhou tudo isso. Ele gostava desse jovem que era honesto, humilde, organizado, orientado para objetivos e ansioso por aprender. Também, Fernando, vá para o portão oeste agora e ordene aos nobres que façam uma festa em grupo na torre de vigia. Eu vou celebrar o sucesso com os 300 guerreiros que estão prestes a voltar. Fei se virou e disse para Torres depois que ele olhou para o céu escuro e calculou a hora. Como você desejar, Sua Majestade. Haha! O comandante da legião, Alexander, é um grande gênio. Andrew, como Sua Majestade sabia sobre o caminho de logística desses fantasmas de areia de Jax? Hibre, que tinha uma cicatriz espantosa no rosto, perguntou a Shevchenko ao seu lado, empolgado. Sua armadura estava manchada de sangue e poeira e, do ponto de vista dele, a cidade das duas bandeiras estava à vista. Fantasmas de areia era um termo de zombaria que os cidadãos de Zenith nesta região se referiam ao falar do povo de Jax. Haha! Eu acho que você deveria perguntar o que Sua Majestade não sabe. Shevchenko riu e respondeu. No momento, sua aparência não era melhor que a de Hibre. De fato, todos os que participaram dessa missão foram banhados em sangue. Pena que só queimamos metade do fornecimento de comida, e mais de 60 irmãos morreram. Não pudemos nem trazer os cadáveres de volta, e tivemos que os cremar no local. Tristeza apareceu no rosto de Hibre quando ele mencionou aqueles soldados que morreram na missão. Ele escolheu cada um dos 300 soldados que estavam nessa missão, e eles eram os soldados de elite na cidade das duas bandeiras. Ele liderou esses homens e se escondeu no caminho de logística de Jax por um dia e uma noite. 2 dos soldados morreram no frio, e eles nem soltaram um som, pois tinham medo de que eles pudessem expor o plano. Os outros 64 soldados foram mortos em batalha. Todas as carroças que Jax tinha foram tratadas e eram difíceis de incendiar. Para queimar com sucesso o suprimento de comida de Jax, muitos deles bloquearam as lâminas de seus inimigos usando seus corpos. Depois de pensar nos soldados que morreram na missão, tanto Hibre quanto Shevchenko se entreolharam e não estavam mais animados. Se eles pudessem reviver seus companheiros, eles abandonariam os méritos militares que ganharam. No entanto, durante uma guerra, seus inimigos não demonstrariam piedade por eles. Estamos perto dos acampamentos de Jax, diga a todos para serem mais cuidadosos. Depois que o sol se pôr, podemos passar por eles secretamente. O rei Alexander deve estar do outro lado para nos ajudar, disse Hibre ao seu assistente, e os 236 deles se aproximaram cuidadosamente da cidade das duas bandeiras nas pontas dos pés. General, olhe! Há 2 pessoas, disse um soldado de repente. Hibre e Shevchenko olharam na direção para a qual este soldado apontava, e seus olhos imediatamente se contraíram. Em uma colina de areia que tinha cerca de 60 metros de altura, 2 pessoas estavam sentadas em cima dela em silêncio. Um deles era um homem de meia idade que parecia estar nos seus 30 anos, ele parecia um mago enquanto usava um robe de mago branco. Embora seu rosto não pudesse ser visto claramente, ele parecia extraordinário. No momento, ele tinha uma enorme bolsa de vinho na mão, e ele estava engolindo jogando em sua garganta. Ao lado dele, havia uma criança que tinha cerca de 9 anos de idade. Seus longos cabelos loiros brilhavam sob a luz do sol e ele vestia um traje de guerreiro. No momento, ele estava dando uma massagem num homem de meia idade, e ele parecia adorável. Hibre e Shevchenko se entreolharam e viram um sentimento de preocupação nos olhos um do outro. A zona de batalha de Jax estava realmente caótica. Exceto pela cidade das duas bandeiras, todos os outros lugares da região estavam sob o controle de Jax.
O súbito aparecimento dessa estranha combinação de duas pessoas era realmente estranho nesse ambiente. Uma atmosfera misteriosa apareceu quando Ribri e Shevchenko notaram que a tempestade de areia que estava acontecendo não podia chegar a 20 metros dessas duas pessoas, parecia que uma força invisível os protegia. Mestres! Ribri e Shevchenko ficaram chocados. Depois de ver que aquelas duas pessoas não prestaram atenção ao seu time de soldados, Ribri se acalmou um pouco. Ele sabia que muitos mestres tinham personalidades estranhas e não gostavam de ser incomodados por outros. Portanto, ele sinalizou aos soldados para não fazerem nenhum barulho, e eles continuaram a viajar de volta para a cidade das duas bandeiras. Como a colina de areia onde o homem de meia-idade e a criança se encontravam estava no caminho, a distância entre essas duas pessoas e os soldados de Zenit se aproximava cada vez mais. Gradualmente, Ribri e Shevchenko viram os rostos desses dois. O homem de meia-idade não era bonito, mas seus olhos e sobrancelhas davam uma sensação de retidão. A criança ao lado dele parecia realmente fofa, e suas bochechas vermelhas e pele branca o faziam parecer uma boneca. Ei, tenha cuidado! Há uma guerra acontecendo! É perigoso aqui! Saia quando puder, já que aquela criança era tão adorável e um dos soldados não queria vê-lo morrer, esse soldado gritou subconscientemente. Oh merda! Os rostos de Shevchenko e Ribri mudaram de cor. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 447. Criança perigosa. Instantaneamente, aquela criança que estava massageando o homem de meia-idade se virou e olhou para os soldados. Não havia nenhuma substância branca em seus olhos estavam completamente negros como se fossem cristais negros puros. Ribri e Shevchenko estavam bem à frente e seus corpos congelaram instantaneamente. Suores começaram a cair de suas testas como se o ceifador cruel estivesse zombando deles. Eles sentiram como se muitas agulhas estivessem cutucando seus pescoços e tiveram dificuldade em respirar. Um menino tão perigoso! Seu único olhar foi o suficiente para assustar e congelar mais de 200 soldados de elite, e eles sentiram como se suas mortes estivessem se aproximando. O vento gelado passou. Arthur! Você está brincando de novo! Não assuste esses tios! O tio disse isso porque está preocupado com você. Nesse momento de medo, aquele mago de meia-idade que estava apreciando o vinho de repente falou. Ele parecia estar brincando, mas suas palavras eram suficientes. Aquele garotinho desviou o olhar e continuou a massagear aquele mago de meia-idade usando suas mãos pequenas enquanto um sorriso fofo aparecia em seu rosto. De suas técnicas suaves, parece que ele tinha feito isso várias vezes antes. HU. Ribri e Shevchenko se sentiram como se tivessem sobrevivido a um desastre. Embora eles achassem que esses dois eram mestres, eles não esperavam que esse garoto fosse tão perigoso também. Mais de 200 soldados de Zenit que não tinham medo dos inimigos ferozes de Jax tinham medo em seus olhos enquanto olhavam para esse garoto chamado Arthur. Como um demônio, parecia que esse garoto era capaz de entender suas mentes e ler seus pensamentos. Mesmo que esse garoto ainda parecesse fofo, ele não era mais adorável aos olhos desses soldados. Tanto faz. Arthur, você os assustou. Vamos trocar de lugar e aproveitar a lua no céu. O mago de meia-idade parecia desapontado depois que seu humor foi interrompido. Ele guardou sua grande bolsa de vinho e balançou a cabeça. Depois que ele acenou com a mão, uma chama negra apareceu, e essas duas pessoas desapareceram da colina de areia. Não havia nenhum rastro por perto e ninguém soube para onde iam. Todos os soldados de Zenit na colina de areia ficaram chocados, eles sentiram como se todos tivessem um pesadelo. Rápido! Vamos embora! O sol já se pôs, e o rei Alexander Sua Majestade está esperando por nós. Mantenha seus guardas levantadas e se apresse.
Shevchenko balançou a cabeça e se forçou a se acalmar enquanto ordenava aos soldados que se adiantassem. Ao mesmo tempo, uma equipe de pessoas da Santa Igreja apareceu em um santuário desmoronado no deserto que ficava a cerca de 3 quilômetros da cidade das Duas Bandeiras. A pessoa na liderança era um ancião que tinha um corpo cheio de rugas. Seus olhos estavam nublados, seu rosto estava cheio de manchas da idade, e ele estava vestindo um luxuoso traje de batalha com bodas vermelhas. Embora o cabelo fosse branco, estava bem penteado e havia uma coroa de 5 pontas. Além disso, ele tinha um cetro de ouro que tinha cerca de 2 metros de altura na mão. Este cetro parecia uma enorme cruz. Este ancião estava cambaleando enquanto andava, parecia que ele ia cair a qualquer momento. No entanto, ele estava andando no centro da equipe, 16 cavaleiros sagrados, totalmente blindados, que usavam armaduras de prata do estilo da Igreja Santa com uma cruz vermelha no peito, estavam andando em volta desse ancião enquanto tentavam protegê-lo. Esses cavaleiros sagrados estavam todos emitindo uma sensação robusta e poderosa. Essa sensação era de fato a pressão criada depois que o poder sagrado de alguém chegou a um nível alto. Exceto por esses cavaleiros sagrados, havia também uma dúzia de padres em robes. Com o poder sagrado ao seu redor, eles conseguiram impedir que a tempestade de areia chegasse a 10 metros deles. Era óbvio que esse grupo de pessoas era poderoso e poderiam facilmente lidar com dezenas de milhares de soldados comuns. A impressão daquele demônio desapareceu. Um jovem sacerdote de repente franziu a testa enquanto dizia para um de seus colegas ao lado dele: "Eu não posso mais sentir a energia maligna do mago de morto-vivo Azel Benk. Parece que ele desapareceu deste mundo. Aquele bastardo esperto. Ele nos levou ao redor do deserto em um círculo completo. Se pegá-lo, vou me certificar de que ele seja queimado vivo na cruz até que seu corpo se transforme em cinzas." Um padre de meia-idade amaldiçoou. "Nós temos que capturá-lo desta vez. Não há como esse bastardo maligno escapar de uma equipe de execução. Vamos torturá-lo e garantir que ele pague o preço." Esses sacerdotes e cavaleiros sagrados que desfrutavam de altos status não aguentavam mais, depois que o inimigo os enganou e os conduziu pelo deserto. Apesar de serem pessoas influentes e poderosas, a exposição ao calor durante o dia e a sensação de frio durante a noite causaram muitos problemas e dores para eles. Todos eles tinham uma tonelada de ressentimento em suas mentes, e eles não podiam esperar para torturar este mago de morto-vivo Azel Benk. Tosse. Tosse. Depois de ouvir as maldições e reclamações, o ancião que tinha o cetro de ouro em sua mão tossiu severamente. Parecia que ele ia morrer se o vento soprasse nele. No entanto, sua tosse seca e fraca instantaneamente fez os santos cavaleiros e sacerdotes à sua volta calarem a boca, e esperaram que ele falasse respeitosamente. O ancião enxugou os lábios usando um lenço branco que tinha bordas vermelhas ao redor, e ele disse fracamente: "Deus disse. Sob a luz sagrada, nenhum mal poderá se esconder. Somos todos servos de Deus e viajamos pelo continente para espalhar a luz sagrada. Precisamos deixar as pessoas que caíram no mal acordar e perceber seus pecados e aceitar nosso castigo. Nós não devemos promover a violência e o ódio." "Sim, sim, sim. Você está certo, Senhor Pellegrini. Nós interpretamos mal as instruções de Deus." Todos os sacerdotes ao redor deste ancião se curvaram e se desculparam por seu comportamento errado. O ancião assentiu e levantou a mão esquerda que estava tremendo um pouco incontrolavelmente. De repente, luzes de prata apareceram no ar, e uma bola de cristal branca como a neve apareceu em sua mão. Neste momento, o corpo fraco deste ancião emitiu uma sensação poderosa como se ele se tornasse um gigante. Quando a luz prateada brilhou, ondulações apareceram naquela bola de cristal. Logo, uma imagem clara apareceu. Havia duas pessoas nessa imagem, e eles eram aquele misterioso mago de meia-idade e aquele garoto chamado Arthur. Eles ainda estão no deserto. A julgar pela paisagem e pela direção do vento, eles devem estar a menos de 6 quilômetros da cidade das Duas Bandeiras de Zenit. Esse mago maligno está lá,
e seu dragão maligno está lá também. Eles não conseguirão escapar do castigo de Deus. Vamos entrar na cidade das duas bandeiras e descansar por hoje à noite. O portal mítico vai abrir em 3 dias, e numerosos mestres estão se reunindo aqui. A Santa Igreja está enviando mais mestres aqui, e tenho certeza que é por isso que este mago de morto-vivo Azel Bank está aqui também. Ele não fugirá desta oportunidade e podemos tentar matá-lo quando entrarmos no Palácio Mítico. O ancião magro com cabelo branco decidiu depois que ele observou a imagem na bola de cristal. Sim, Senhor Pellegrini. Todos na equipe ouviram as palavras deste ancião. Todos pularam em suas montarias, e um cavaleiro sagrado de armadura de prata ajudou o ancião a subir em uma carruagem mágica que levitava do chão. Depois de checar a direção, eles se dirigiram para a cidade das duas bandeiras. Na torre de vigia no portão oeste da cidade das duas bandeiras. O prédio estava iluminado, e havia muita gente conversando e aplaudindo ali. Menos de 30 minutos atrás, Ribre Shevchenko e os soldados retornaram com sucesso após atacarem e destruírem o suprimento de comida dos inimigos. O comandante-chefe rei Alexander saiu da cidade para cumprimentá-los e uma festa foi realizada em seu nome para celebrar seu sucesso. Depois de apertar as mãos e sinalizar para que todos se acalmassem um pouco, Fei ergueu a taça de vinho na mão enquanto se levantava e disse com um sorriso: todos, o general Ribre e o general Shevchenko mergulharam fundo no território de Jacques e queimaram mais de 100 carroças de suprimentos de comida dos inimigos. Eles esmagaram o moral dos soldados de Jacques e merecem muitos méritos. Eu estarei relatando este evento para o quartel-general militar e a família real para que todos os guerreiros sejam recompensados. Tenho certeza de que a história dos 302 guerreiros de Zenit matando os inimigos em seu próprio território seria registrada no livro de história. Palmas altas soaram no prédio, e as pessoas de lá aplaudiram de excitação. Após uma breve pausa, Fei continuou: este primeiro brinde é para os 66 bravos guerreiros que sacrificaram suas vidas por esta operação. Eles provaram sua honra usando suas vidas e protegeram centenas de milhares de residentes na cidade das duas bandeiras. Eles são nossos modelos, e eu os animarei. Embora suas almas possam retornar à terra natal, seus cadáveres não puderam voltar. Portanto, vamos prestar nosso respeito a eles. Todos os soldados que participaram dessa incursão pegaram suas taças de vinho com lágrimas nos olhos depois de ouvirem elogios do comandante-chefe. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 448. O homem com a sensação sagrada. Era o sonho de um soldado conseguir um comandante e líder que fosse claro sobre a recompensa e a punição. Embora esses soldados estivessem na base da hierarquia militar, e não havia muitas pessoas que se importassem com eles, eles ainda queriam ser respeitados e reconhecidos. Eles não precisaram de muito, simples elogios e simples sorrisos, eles se sentiriam como se não estivessem desperdiçando suas vidas. Os soldados beberam vinho com lágrimas escorrendo pelo rosto. O vinho nunca teve um gosto tão bom. Este segundo brinde é para os 236 guerreiros que voltaram vivos. Seu sangramento não será em vão e suas conquistas não serão esquecidas. Fei aplaudiu: todos receberão os méritos do livro e você receberá 50 moedas de ouro cada. Os guerreiros engoliram a segunda taça de vinho. Este terceiro brinde. Fei de repente parou por um segundo e continuou: este brinde é por essa maldita guerra. Assim como todos vocês, espero que acabe em breve. Ninguém gosta de guerra. Talvez algumas pessoas queiram provar suas habilidades e obter créditos pisando nos cadáveres de outras pessoas, mas eu não penso assim sobre essa vida. Espero que meus soldados e guerreiros possam viver uma vida pacífica com seus entes queridos e não dormir com lâminas afiadas em suas mãos. Espero que ainda possa beber com você depois que a guerra acabar. Depois que Fei disse isso, ele bebeu a terceira taça de vinho.
A atmosfera na sala de repente ficou em silêncio. No entanto, esse silêncio não foi negativo. Em vez disso, todos os soldados estavam olhando para a figura alta e bonita com admiração em seus olhos. Até mesmo comandantes como Ribre e Shevchenko bebiam seu vinho e olhavam para Fei como se ele fosse uma montanha enorme na sua visão. O interior do prédio ainda estava aceso, e os ruídos dos aplausos ainda estavam soando. Fei já havia saído da torre de vigia. Como comandante-chefe, sua presença tensionaria a atmosfera e os soldados não poderiam se divertir ao máximo. Enquanto ele sentia o vento frio soprando em seu rosto fora da torre de vigia, ele tinha muitos pensamentos em sua mente. Embora ele não devesse deixar seus homens desperdiçados assim, pois isso criaria um mau exemplo, ele não poderia deixar de se sentir mal por eles, já que alguns deles perderam seus membros e ficariam incapacitados para o resto de suas vidas. Ele permitiu que eles festejassem desta vez, e o que ele disse foi tudo do seu coração. Passos soaram atrás dele. Senhor, nós encontramos algo estranho no caminho de volta, e eu tenho que informar a você. Shevchenko seguiu Fei para fora do prédio e disse. Ele contou a Fei tudo sobre aquele misterioso mago de meia-idade e aquele menino bonito e perigoso chamado Arthur. Eles desapareceram depois de um aceno de mão. Fei franziu a testa e perguntou, de acordo com sua descrição, esse homem é pelo menos uma elite de classe lua. Aquele garoto bonitinho deve ser poderoso também. Seus olhos eram todos negros. Isso é estranho. Eu também acho. No entanto, eles eram muito estranhos, e eles estão tão perto da cidade. Embora eles não pareçam pessoas mais, eu acho que deveríamos estar cientes deles, Shevchenko sugeriu cuidadosamente. Mestres neste nível não se envolvem em guerras entre impérios, a menos que pertençam a uma das partes. Além disso, mesmo que estejamos conscientes, não poderíamos fazer nada contra eles são muito poderosos. Fei já ligou essas duas pessoas aos mestres que ele sentia no oceano subterrâneo. Talvez eles estivessem entre as poderosas energias que senti na água. O rei tinha a sensação de que algo grande ia acontecer, já que havia muitos mestres poderosos por perto. No entanto, ainda precisamos saber o que está acontecendo. Diga aos soldados que me informem imediatamente se essas duas pessoas forem vistas na cidade, disse Fei depois de pensar um pouco. De acordo com contos e livros, todos esses mestres tinham personalidades e comportamentos estranhos. Se os soldados fossem até eles e os questionassem, isso poderia causar muitos problemas. Shevchenko assentiu e entendeu a situação. O rei percebeu que ainda estava fraco demais e teve que fingir ser um idiota. Sua principal prioridade atual era aumentar sua força. Afinal, apenas as pessoas influentes tinham o direito de falar. Se Fei fosse poderoso o suficiente, ele poderia facilmente acabar com todas as ameaças ao seu redor. Neste momento, os barulhos feitos pelos cascos dos cavalos soavam de longe. As luzes de algumas tochas podiam ser vistas à noite, e eles estavam se aproximando da cidade das duas bandeiras rapidamente. Fei já espalhou sua energia espiritual, e ele viu quem eles eram. Era uma equipe de mais de 30 pessoas, e foi chocante como eles passaram pelos acampamentos de Jax. Depois do caos inicial, os invasores de Jax se afastaram e fizeram um caminho para essas pessoas passarem. A expressão de Shevchenko ficou séria quando ele acenou para os soldados ao seu redor. Ele sinalizou para eles manterem duas guardas elevadas. Todos estavam nervosos quando observaram esse time de pessoas. Quando esta equipe de pessoas se aproximou, Fei percebeu que eles tinham as bandeiras da Santa Igreja com eles. Os cavaleiros sagrados nos cavalos usavam armaduras de prata que só os membros da Santa Igreja podiam usar, e também havia mais de uma dúzia de sacerdotes no time. Atrás dessas pessoas, havia uma carruagem que levitava do chão enquanto uma poderosa matriz mágica do vento estava em ação. Embora essas pessoas fossem todas poderosas, os olhos de Fei se concentraram na carruagem. A pessoa na carruagem não se revelou, mas o rei sentiu a maior quantidade de ameaça vindo dele. Eles são da Santa Igreja, não é de admirar.
Shevchenko, que estava de pé atrás de Fei, murmurou. Somente a Santa Igreja poderia tornar obedientes e amedrontados os soldados malignos de Jacques. Se eles fossem de outras forças, esses soldados de Jacques não os deixariam passar por seus acampamentos e linhas de defesa assim. Logo, esta equipe da Santa Igreja chegou fora da cidade das Duas Bandeiras. Ouça! O diácono do robe vermelho Pellegrini da equipe de execução da região ocidental da Santa Igreja chegou. Por que você não está abrindo o portão e dando boas-vindas a ele? Um cavaleiro sagrado subiu em sua montaria e gritou. Shevchenko e os soldados na muralha de defesa olharam para Fei como resposta. Abrir o portão da cidade neste momento era muito perigoso. Se os invasores de Jacques decidissem avançar e atacar, a cidade poderia ser potencialmente conquistada. Se isso acontecesse, toda a defesa que os soldados de Zenit colocariam seria desperdiçada. Além disso, quem poderia ter certeza de que essas pessoas não eram os inimigos de Jacques disfarçados? Afinal de contas, os soldados de Zenit que completaram a missão voltaram subindo a muralha de defesa usando cordas, e os cadáveres dos soldados que morreram no campo de batalha fora da cidade foram levados de volta para a cidade através de carroças amarradas em cordas. Exceto pelas 2 vezes em que o portão estava aberto para permitir o reforço da Legião Dentes de Lobo, ele nunca foi aberto. Estúpidos idiotas! Abra o portão imediatamente! Depois de ver que os soldados na parede da defesa não fizeram nada ao ouvir o nome da Santa Igreja, aquele cavaleiro sagrado ficou furioso e gritou: Vocês, porcos! Como ousa hesitar depois de ver a chegada de uma equipe de execução da Santa Igreja? Você quer morrer? Como este cavaleiro sagrado era tão arrogante, Fei liberou levemente a força de seu bárbaro, no nível 99, enquanto olhava para aquele cavaleiro sagrado. Como se de repente ele sentisse uma montanha em seus ombros, este cavaleiro sagrado instantaneamente fechou a boca e não se atreveu a dizer mais nada. Abra o portão, Fei sorriu e deu a ordem enquanto olhava para trás. Senhor, não devemos. Se. Shevchenko era uma pessoa cautelosa. Depois de ouvir o pedido de Fei, ele rapidamente sugeriu: podemos dizer aos soldados para jogarem algumas cestas e puxá-los para cá. Como essas pessoas importantes da Igreja Sagrada poderiam entrar na cidade usando cestas? Eles não vão concordar com certeza. Essas pessoas estão vestidas elegantemente e são todas poderosas, eles não devem ser os invasores de Jacques disfarçados, e Fairenton não se atreve a pedir aos seus soldados que finjam ser da Santa Igreja. Afinal, aqueles que se atreveram a fingir ser da Santa Igreja foram todos perseguidos pelas equipes de execução, e eles foram queimados vivos na cruz no quartel-general militar de execução da Santa Igreja. Há até um diácono robe vermelho entre eles. Podemos deixá-los entrar. Eles podem até mesmo beneficiar nossa defesa, disse Fei depois de pensar um pouco. Como você desejar. Shevchenko se acalmou um pouco depois de ver o comportamento confiante de Fei. Ele se virou e ordenou. O comandante da legião falou. Abra o portão. Crank. 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 Os ruídos de deslizamento da engrenagem soaram quando mais de 20 pequenas matrizes mágicas brilharam. Então, a cerca de aço em frente ao portão pesando mais de 5 toneladas foi lentamente puxada para cima, e o portão de ferro se abriu lentamente para os dois lados. Tep! 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 Uma série de ruídos clip-clopsou quando esta equipe de execução da Santa Igreja entrou na cidade. Feche o portão! Gritaram os comandantes da muralha de defesa. Imediatamente, o portão começou a se fechar e a cerca de aço começou a baixar devagar. Fei e Shevchenko desceram a muralha de defesa. Eles não estavam andando rápido já que o rei ainda estava tentando descobrir a intenção dessas pessoas e queria ver se eles poderiam ser usados para se defender contra os invasores de Jacques. Antes de chegarem ao chão, ouviram uma série de gritos seguidos de maldição e chicotadas. Não esqueçam de comentar e recomendar.
Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 449. BS. O rosto de Fê mudou de cor quando ele desceu a parede de defesa. Eu pedi para você abrir o portão mais rápido, e você se atreveu a falar de volta para mim. Eu vou te matar. Vá dizer ao seu maldito comandante-chefe para vir aqui e me ver. Um cavaleiro sagrado gritou com uma expressão de raiva quando se sentou em sua montaria e açoitou os poucos soldados que vigiavam o portão impiedosamente. Como se estivessem sendo queimados no fogo, os soldados rolaram e gritaram de dor no chão. Este cavaleiro sagrado tinha a força de 8 estrelas, e ele era muito cruel. Cada chicotada dele destruiria as armaduras dos soldados e a pele dos corpos dos soldados se abria. Em apenas um segundo, um soldado foi chicoteado 5 vezes e estava quase morrendo. Mesmo que este cavaleiro santo fosse poderoso e pudesse matar facilmente esses soldados comuns, ele controlava sua força e queria torturar estes soldados de propósito. Como você se atreve? Um grito soou quando alguém correu em direção a este cavaleiro sagrado. Voxos! Um traço de energia de espada de prata colidiu com o chicote na mão deste cavaleiro sagrado. Então, uma figura jovem e bonita apareceu. Ele ajudou o soldado que desmaiava a levantar-se enquanto olhava para este cavaleiro sagrado com uma expressão furiosa. Como você ousa? Quem é você? Como se atreve a atacar uma equipe de execução da Santa Igreja? Você deve ser uma entidade do mal, e você deve ser amigo do maligno mago de morto-vivo Azel Benk. Você será queimado vivo na cruz, gritou o cavaleiro sagrado. Ele sabia que a energia da espada era poderosa, e ele teria sido morto se fosse diretamente para ele. No entanto, como membro da Santa Igreja, ele havia sido estragado por outros. Mesmo que Fei fosse muito mais poderoso que ele abriu a boca e deu a Fei o título de mal arrogantemente. Como ele ousa me atacar? Há muitos mestres que são mais poderosos que eu, mas ainda são torturados por mim. Você será o próximo. Este cavaleiro sagrado pensou para si mesmo. Enquanto ainda pensava em como torturaria esse rapaz e planejava indiciar seus companheiros, esse arrogante cavaleiro sagrado viu de repente um lampejo de luz dourada com sua visão periférica. Como se tivesse sido atingido por um raio, seu corpo congelou e seus olhos quase saltaram do rosto quando se abriram. Seus colegas que estavam brincando e rindo ao lado dele tiveram a mesma reação também. O jovem que acabou de aparecer tinha um anel de batalha dourado sob seus pés, e o poder sagrado dourado estava se espalhando como ondas no oceano. Deus! Este poder sagrado dourado! Os membros da Santa Igreja que cultivavam o poder sagrado não poderiam ser mais sensíveis a este poder sagrado único, e todos eles sabiam o que significava. Era o símbolo único dos filhos favoritos de Deus. Essas pessoas eram as mais influentes na Santa Igreja, e todas elas tinham um futuro brilhante. O Deus amava todos que tinham o poder sagrado dourado e eles tinham o potencial de se tornar o próximo Papa da Santa Igreja. Quando o poder sagrado dourado brilhou, toda a área foi preenchida com a energia divina e gentil. Os soldados que foram chicoteados e gravemente feridos gradualmente acordaram, eles sentiram como se houvesse vários traços de energia quente fluindo em torno de seus corpos, e a dor que eles estavam sentindo estava quase acabando. Quando abriram os olhos embaçados, viram uma figura alta e um rosto bonito que nunca poderiam esquecer. A cura era um dos usos críticos do poder sagrado. Afinal, outros poderes elementais, como a energia mágica elementar da água, não poderiam curar os outros. Senhor! Rei Alexander, os soldados da área perceberam o que estava acontecendo e todos gritaram quando se ajoelharam. Você é! Os cavaleiros sagrados da Santa Igreja saíram de suas montarias e caminharam lentamente. Embora eles não tivessem certeza da identidade de Fei, eles estavam muito mais educados do que antes, pois olhavam para Fei com certo medo e respeito aos olhos deles.
Deus disse que ama todas as criaturas da mesma forma. Como seguidores de Deus, precisamos espalhar essa mensagem pelo continente e fazer com que todos experimentem o amor e a bondade do Senhor. No entanto, como cavaleiros sagrados, o que você fez é contra a vontade de Deus. Você está trazendo vergonha para a Santa Igreja. Depois que Fei curou os soldados usando a habilidade e oração, ele se virou e repreendeu os cavaleiros sagrados usando a declaração de missão da Santa Igreja que ele aprendeu com os poetas viajantes. No entanto, os santos cavaleiros da Santa Igreja, que foram cruéis há um momento atrás, não ousaram argumentar, e todos abaixaram a cabeça. Afinal de contas, o poder sagrado dourado de Fei e olhar afiado estava colocando muita pressão sobre eles. Se Fei não tivesse outros planos e se ele não estivesse em público, ele teria destruído esses cavaleiros sagrados que não tinham senso de respeito por outras pessoas. O rei odiava pessoas que intimidavam outras pessoas, especialmente as da Santa Igreja. Quando aquele padre Balesi tentou semi-sequestrar Ângela, Fei usou seu poder necromante e o enviou para o céu. Nós. Os cavaleiros sagrados não sabiam o que dizer, todos ficaram chocados com a presença de Fei. Neste momento, a carruagem mágica levitando que estava sendo puxada por um belo cavalo que tinha todo o pelo branco flutuava lentamente, e um padre abriu a porta da carruagem respeitosamente. Este padre então ajudou um homem velho, que estava vestindo uma túnica preta e vermelha e segurando um cetro de ouro, a sair da carruagem. Esse velho deve ser o diácono Pellegrini do Robe Vermelho, e ele deve ser influente. Embora ele pareça que vai morrer a qualquer segundo, o poder oculto em seu corpo é aterrorizante e muito além do reino de todos os outros membros da equipe. E ele deve ter sido uma elite da classe Lua por muitos anos. Fei não disse nada, mas ele ficou mais cauteloso. Tosse, 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 vocês! Por que vocês não estão pedindo desculpas ao filho favorito de Deus, Sua Alteza? Vocês realmente querem morrer na cruz em chamas? Aquele velho tossiu e repreendeu. Quando ele começou a falar, seu peito subiu e desceu rapidamente como se fosse morrer, mas sua voz era alta e clara. Um raio de luz apareceu em seus olhos quando ele encarou os cavaleiros sagrados furiosamente, e então se virou e disse para Fei com um sorriso: Sua Alteza, de qual santuário você é? Por que você está aqui treinando em uma cidadezinha remota? Você está tentando descobrir o meu passado. Fei zombou em sua mente. Depois que ele usou seu modo paladino e facilmente enganou aquele pequeno padre chamado Zola em Chambord, Fei percebeu o valor dessa identidade. Depois que ele leu alguns livros sobre a Santa Igreja, ele já sabia o que significava ter um anel de batalha dourado sob seus pés. Portanto, ele planejava utilizar seu modo paladino e continuar com esse golpe. O rei sabia que essa identidade era crítica em algumas situações. Como ele poderia aperfeiçoar essa mentira? Fei tinha muitas ideias, mas acabou escolhendo a opção mais segura mantendo a misteriosidade. A identidade de filho favorito de Deus era um segredo. Exceto pelo anel de batalha dourada que apareceria quando alguém usasse o poder sagrado, todas as outras informações sobre essas pessoas importantes estavam bem guardadas na Montanha Sagrada, na Montanha Vaulu. Além do Papa Supremo e de alguns padres e cavaleiros sagrados de primeira linha, ninguém tinha acesso a esses documentos que estavam guardados na Santa Biblioteca. Talvez os deuses realmente existissem neste mundo como ninguém na história foi capaz de falsificar essa identidade. Afinal de contas, somente os membros da Santa Igreja tinham a capacidade de cultivar o poder sagrado, e o anel de batalha dourada não podia ser imitado mesmo se alguém tentasse. Portanto, a Santa Igreja nunca teve seus guardas ao redor de pessoas com poderes sagrados dourados. No entanto, Fei com a ajuda do modo paladino foi capaz de explorar essa lacuna no sistema. Depois que o diácono Pellegrini, do Robe Vermelho, fez essa pergunta, Fei franziu a testa e disse com um tom arrogante: Eu sou o rei Alexander de Chambord, um reino afiliado de Zenith nível 1. A expressão de Pellegrini congelou por um segundo quando ele ouviu a resposta.
No entanto, como se nada tivesse acontecido, este velho sorriu e respondeu: Ó, eu vejo. Sua Majestade, nós estamos em uma missão, e precisamos ficar na cidade por um período. Por favor, não se importe conosco. Na verdade, esse velho foi enganado por Fei. Todos os filhos favoritos de Deus estavam ligados a uma ou múltiplas figuras influentes na Santa Igreja e estavam ligados a múltiplas forças. A Santa Igreja não era tão justa e organizada como as pessoas pensavam. Como a Santa Igreja praticamente cobria a área de todo o continente, cada um dos bispos tinha poder em suas próprias regiões, e havia múltiplos ramos e forças na Santa Igreja. Normalmente, esses ramos de poder eram conhecidos como santuários, na Santa Igreja, e cada um dos poderosos santuários escolheria um filho favorito de Deus para apoiar. Se o filho favorito de Deus pudesse se tornar o Papa, seu santuário poderia dominar outros santuários por pelo menos mais de 20 anos. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 450. Upgrade do dedo de ouro modo pesadelo. LK, dedo de ouro igual coloquialismo para descrever pessoas que acumularam grande riqueza. Pellegrini tinha certeza de que o misterioso filho favorito de Deus na frente dele não era de seu santuário, mas ele ainda tinha que dar a Fei respeito suficiente na superfície. Se ele ofende um filho favorito de Deus e acionar as forças por trás dele, ele não será capaz de suportar a raiva, mesmo sendo um diácono do Robe Vermelho. Na região norte da Santa Igreja, havia mais de 100 diáconos do Robe Vermelho, mas havia apenas 4 filhos favoritos de Deus. A misteriosa presença de Fei enganou, e ele não sabia de qual santuário era esse filho favorito de Deus, e porque esse filho favorito de Deus assumiu o papel de rei de um reino afiliado de nível 1. Mesmo que suspeitasse que isso estava relacionado com a abertura do portão mítico, Pellegrini, que era velho e astuto, não queria mais perguntar. Quanto mais ele soubesse, mais perigosa seria a situação. Afinal, ele não queria se tornar o cordeiro de sacrifício entre as batalhas dos santuários. Há uma igreja na cidade e vocês podem ir lá para descansar. No entanto, Fei assentiu e continuou depois que ele se virou para olhar para aqueles cavaleiros sagrados arrogantes. Estas poucas pessoas mancharam a glória do Deus, e eles feriram os súditos do Senhor porque eles entenderam mal a intenção do Senhor. Eu acho que eles deveriam pagar por suas ações cruéis. Aqueles cavaleiros sagrados ficaram aterrorizados depois de ouvirem Fei. As punições que a Santa Igreja tinha eram cruéis e dolorosas, e esses santos cavaleiros sabiam disso bem. Mesmo que uma estátua de metal passasse pelo processo de punição, seria capaz de abrir a boca e chorar de dor. Se esse filho favorito de Deus quisesse puni-los, eles morreriam dolorosamente sem ter a capacidade de reagir. Sua Alteza, não há necessidade de ficar com tanta raiva. Esses cavaleiros sagrados estão cansados demais de executar a missão e perderam o controle de seu temperamento por um momento. Deus disse que o perdão é uma virtude, e devemos aceitar as desculpas das pobres almas caídas. Que tal pedirmos a esses cavaleiros sagrados para compensar esses soldados com 100 moedas de ouro cada um e pedir desculpas sob a vigilância de Deus? Pellegrini sorriu e sugeriu depois que ele se curvou com a ajuda de alguns sacerdotes. Eles estão todos aqui para matar o maligno mago de morto-vivo Azelbenk. Mago de morto-vivo Azelbenk. Fei pensou. Ele ouviu falar desse nome antes. Muitos livros e contos mencionaram o mago de morto-vivo Azelbenk. Este homem foi descrito como um monstro do mal, e ele foi um dos poucos anciões da União dos Magos de Morto-Vivo Santuário dos Mortos-Vivos, que sobreviveu ao massacre da Santa Igreja. Ouviu-se que este homem era muito poderoso, rumores diziam que ele era um lorde da classe Sol, e ele convocou um dragão ósseo dos mortos-vivos que era invencível durante a batalha. Essa combinação de homem e dragão era extremamente poderosa e maligna, e os seres vivos seriam transformados em esqueletos onde quer que fossem. Mas ele já não foi morto por um cavaleiro santo. Por que ele está por aqui?
E como poderiam essas 30 pessoas derrotar um homem assim? Matar Azelbenk. Esse homem poderia matar todos eles com o dedo. Ou, o Azelbenk é apenas um encobrimento. E eles estão aqui para outra coisa. Quanto mais Fê pensava sobre isso, mais ele ligou isto às aparições frequentes dos mestres misteriosos na área. Embora ele estivesse confuso, ele não fez mais perguntas. Em vez disso, ele zombou e acenou com a mão, impaciente, como se ele mal concordasse com a sugestão de Pellegrini. Embora Pellegrini estivesse zangado com a grosseria de Fei, a aparência arrogante de Fei fez com que ele acreditasse que Fei era de fato um verdadeiro filho favorito de Deus. Ele olhou de volta para os cavaleiros sagrados, e os cavaleiros sagrados aterrorizados rapidamente tiraram o dinheiro de seus bolsos e os deram aos soldados feridos respeitosamente. Em suas mentes, eles apenas sobreviveram a um desastre. Depois disso, eles se esconderam atrás da carruagem e não ousaram olhar para Fei novamente. Depois que Pellegrini sorriu e agradeceu a Fei, ele voltou para sua carruagem. No entanto, antes de entrar na carruagem e ir à igreja na cidade, ele olhou para Fei com uma luz forte e maligna em seus olhos. Essa luz brilhou rapidamente, e a maioria das pessoas não percebeu. Fei olhou em direção à igreja com um sorriso no rosto. Ele era a única pessoa que percebeu essa luz e sentiu o espírito assassino. No entanto, como essas pessoas da Santa Igreja estavam agora dentro da cidade, Fei tinha muitas maneiras de lidar com elas. Ele tinha o personagem necromante e a energia da morte era a criptonita dos cultivadores do poder sagrado. Mesmo que este diácono do robe vermelho fosse mais poderoso do que o sacerdote Balezi que estava com Kaká, a força de Fei aumentou dramaticamente nos últimos tempos. Senhor, obrigado por nos salvar. Depois que esta equipe de execução da Santa Igreja desapareceu em distância, os soldados ao redor do portão oeste se ajoelharam e expressaram sua gratidão. Essa situação era extremamente perigosa para eles, não era diferente andar em volta de um ceifador cruel. Os membros da Santa Igreja não se importavam com a vida dos outros, e esses soldados poderiam ter sido mortos sem justificativa. Não foi um exagero dizer que Fei salvou suas vidas. No momento, eles estavam olhando para Fei como se ele fosse um deus real. O comandante da legião está disposto a repreender os altos sacerdotes e membros da Santa Igreja por nós. E essas pessoas estão apavoradas com ele. Esses soldados pensaram para si mesmos enquanto olhavam para Fei como se estivessem adorando um deus. Mesmo o guerreiro de 6 estrelas, Shevchenko, mal conseguia se conter. Quando ele perdeu para Fei durante a competição em São Petersburgo, ele já respeitava Fei. Depois que ele viu Fei lutando com a elite da classe Lua do Império de Indoven, Costa Carta, na montanha Santo Marcial, ele foi levado à submissão. Portanto, ele rejeitou o recrutamento de todas as outras forças poderosas e se juntou à Legião Dentes de Lobo de Fei. Pelo último tempos, ele ficará chocado com Fei de novo e de novo. Sempre que ele achava que tinha visto todas as cartas que Fei tinha, ele perceberia o quanto estava errado. O que acabou de acontecer seguiu esse padrão, a imagem do rei foi completamente redesenhada em sua cabeça. Ele sentiu que poderia entender o rei de Chambord cada vez menos. O caos está se aproximando. O império seria capaz de sobreviver e passar através disso. Muitas pessoas estão procurando novos rumos, e é hora de eu escolher também. Rei Alexander, você pode até mesmo ordenar as pessoas da Santa Igreja por aí. Você é o homem que merece minha completa lealdade. Shevchenko pensou quando ele silenciosamente cerrou o punho. Embora ele tivesse duas personalidades e às vezes fosse chato, isso não significava que ele fosse estúpido. Na verdade, como ele não falava muito e era ótimo em observar, ele sempre tomava as melhores decisões. Monitore firmemente a igreja e relate-se a mim quando fizerem qualquer movimento. Eu quero ver se eles estão realmente aqui para matar Azelbenk ou se eles têm outros motivos. Fei subiu a parede de defesa enquanto ele zombava. Como você desejar, Sua Majestade, como se ele tivesse tomado uma decisão, Shevchenko respondeu respeitosamente.
O Fei percebeu a mudança em como Shevchenko se dirigiu a ele. Ele se virou, observou atentamente aquele homem brilhante e forte e sorriu. Ok, ele assentiu. Depois que ele organizou o assunto com a defesa, ele voltou para a mansão do prefeito para checar Ângela e Helena. Depois que ele as alimentou com mingau curativo e passou algum tempo com elas, ele conversou um pouco com Emma e se certificou de que tudo estava seguro por aqui. Quando ele voltou para a torre de vigia no portão oeste, já era a segunda metade da noite. A festa acabou, e a maioria dos soldados mostrou a disciplina e não foi desperdiçar um tempo. Quando Fei retornou, os soldados foram todos embora, alguns deles voltaram a descansar e alguns deles pegaram suas armas e participaram da patrulha. A influência e o carisma de Fei foram demonstrados nesta situação. Como ele, o comandante da legião, participaria da patrulha, os soldados regulares estavam mais motivados a fazer mais. Pierce, Drogba, Ueck e Canot estavam agora vigiando a mansão do prefeito, e apenas Torres estava com Fei na torre de vigia no portão oeste. Depois de calcular o tempo e certificar-se de que o limite de tempo foi atualizado, Fei entrou na torre de vigia e viajou por um portal para entrar no Diablo Wood. Bus. Depois que o zumbido soou, a visão de Fei ficou embaçada. O que o surpreendeu foi que ele não entrou diretamente no Diablo Wood. Parecia que ele estava parado no espaço com a projeção dos 7 personagens ao seu redor. Esses personagens tinham auras diferentes ao redor deles, e eles estavam usando os itens correspondentes no jogo. O bárbaro que tinha Bulkatos, Children em suas mãos e a armadura sagrada, e o mortal King Soulcage, em seu corpo parecia o mais dominante. Como eu esperava, depois que eu passei por todas as missões como bárbaro, algo mudou. Fei pensou sobre isso e decidiu entrar no Diablo Wold como bárbaro. Ele não entrou no Diablo Wold diretamente desta vez, um traço de fogo apareceu diante de seus olhos. Modo normal. Modo pesadelo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.